queridos? Tudo bem com vocês? Queridos, estou muito feliz e antes, de começar a mensagem, eu quero reforçar aqui, nós vamos ter o culto de casais. Vocês estão convidados para participar. Os casados, casados amaziados também, estão convidados para estar presentes nesse dia. E dia 15 de novembro, nós vamos ter um piquenique aí com Kids, promovido com o Paz Kids. Então você papai, você mamãe, se organize direitinho para estar participando, desse piquenique com as crianças. E se você não tem condições, tem alguma dificuldade para estar indo, converse conosco, nós vamos dar um jeito, tá bom? Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que a vós diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor, Deus, fez até aqui, ó Pai. Muito obrigado pelo período de louvor, a qual nós entoamos louvores a Ti, o momento das ofertas, a qual nós adoramos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Mas esse é o momento a qual o Senhor vai falar conosco, ó Pai. Esse é o momento que o Senhor fala no culto. E eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, prepara os nossos corações, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para nós, ó Pai. Que eu não venha falar aquilo que eles querem ouvir, mas o que o Senhor, ó Deus, tem para nós, ó Pai. No nome de Jesus, fala aos nossos corações, quebranta os nossos corações. Tudo que for tentar, ó Deus, tirar a nossa atenção está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca os teus anjos, ó Deus, ao nosso redor e fale. Tenha liberdade, ó Deus, de falar conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos em uma série de mensagens com o tema armas de guerra. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre as armas de guerra. Semana passada nós falamos sobre 3 armas de guerra. Alguém lembra a primeira? Oração e jejum. Por que nós devemos orar e jejuar? Queridos, um exemplo é que Josafá, ele chama todo Judá para estarem o quê? Orando e jejuando. Sabemos que nessa batalha, Josafá, ele tinha um exército muito poderoso, mas existiam 3 nações que iriam atacar Israel, estava indo, para Israel, para Judá, para acabar com o povo de Deus. Ali ele teve medo, Josafá ele teve medo e foi buscar ao Senhor, mas ele não fez isso sozinho, ele chamou todo Judá para orarem. Nisso ele chamou as crianças, os adolescentes, os jovens, os velhos, chamou todo mundo para a congregação. E ali eles começaram a orar, falaram assim: nós vamos orar e jejuar. A oração, queridos, é uma arma de guerra e é uma arma poderosa. Amém? Satanás, ele não tem medo de crente. Satanás, ele não tem medo de pregador. Satanás não tem medo de ministro de louvor. Satanás não tem medo de qualquer um famoso que existia aí, que é gospel. Satanás não tem medo. Você sabe o que Satanás tem medo? Do crente que ora.
Existem muitas pessoas aí, né, que diz, né, ser cristão, mas não tem esse relacionamento, né, com o Senhor através da oração. E nós sabemos que a oração é poderosa. Amém? Temos falado muito sobre isso, sobre oração, oração, oração. E eu vou abrir um parêntese aqui. Nós estamos prestes a viver, queridos, algo nesse mundo que pode ser terrível. E somente aquele crente que tem uma vida com Deus vai suportar. Então é muito importante você ter uma vida de oração. Tenho falado aqui sempre, oração, oração. Vai orar, irmão. Vai. E muitas das vezes nós não damos ouvidos. A Bíblia fala, né? Não sejais ouvintes, mas praticantes. E essa também é uma arma poderosa, que foi o segundo ponto que nós falamos sobre o quê? Obediência à palavra. A palavra de Deus é uma arma de guerra poderosa. Mas se você ter essa arma, queridos, você tendo essa arma em casa, você não lê a palavra, você não pratica a palavra, não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer a diferença é você, né, estar absorvendo o que a palavra, o que as escrituras estão dizendo, e você praticar, colocar em prática. Existem vários teólogos aí que conhecem demais, mas no momento de praticar a palavra de Deus, não pratica, não adianta nada. Você precisa praticar a palavra de Deus. E falamos também sobre congregar. A palavra fala, né, que todo Judá foi para a congregação. Todos estavam ali unidos, todos estavam juntos. Eles estavam ali com o mesmo propósito, congregando, estavam debaixo de uma autoridade e submissão. Porque o rei Josafá, ele chama todo Judá para estarem na congregação, e todos obedeceram. Aqui nós vemos uma autoridade. Queridos, o Senhor levantou autoridades. Dentro da sua casa existe uma autoridade. Os filhos devem obediência aos seus pais. Isso é o que? Os pais são o que? A autoridade. Então, em tudo, queridos, existe uma autoridade. É claro, observa, Jesus é o nosso líder. Ele é o nosso pastor. O Samuel aqui, ele serve como pastor. Eu estou auxiliando ao pastorzão Jesus. Amém? E nós devemos estar o que? Alinhados. Josafá, ele chama e fala assim, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar ao Senhor. E todos uniram ali em obediência na congregação. Queridos, essa palavra é muito importante ser falada, porque muitos cristãos não têm se armado, e Satanás, ele tem como objetivo de te desarmar, porque desarmando você, você vai ficar um crente vulnerável, você não vai ter como se defender. Nós vemos isso lá em 1 Samuel capítulo 13, no final do capítulo, você vai observar que os israelitas, o povo de Deus, eles não tinham armas, porque os filisteus estavam o quê? Falaram assim, não, vocês não precisam de armas, vocês não precisam de armas. O lugar onde eles afiavam, ficava ali na cidade, né, onde os filisteus habitavam. Ali eles poderiam afiar as suas espadas, as suas enxadas, mas estava tudo o quê? Tudo sem afiar, sem afiação. Não tinha como. Então eles estavam desarmados. E nós vemos, queridos, que Satanás, ele tem esse propósito de desarmar a igreja. Ele quer desarmar você. Nós vamos ver alguns pontos, nós vamos falar algumas coisas aqui, nós vamos falar onde Satanás ele tem agido. E nós vemos, queridos, que, olha só, um exemplo disso, que Satanás ele tem esse objetivo. Nós vemos o exemplo de Esther e Amã. Amã foi um homem terrível, um homem mau. Esse homem, né, ele queria, né, adoração, e por causa de um homem que não prostrou diante dele, ele quis matar todo judeu. A Bíblia fala, né, que
o povo de Deus estava na Babilônia nessa época. E nessa época, né, teve uma possibilidade, né, de se levantar uma rainha, e eles aproveitaram, né, colocou a Ester no meio da jogada, mas Deus tinha todo um propósito, né, para que um dia essa mulher fizesse a diferença naquela época. E nós vemos que Amã, ele pediu o rei para fazer um decreto ali para matar todo o povo, e já estava decretado. Então, ali o tio de Ester, ele vai e começa, né, se vestir de saco, começa a clamar ao Senhor, e Ester fica sabendo e manda alguém até o seu tio para perguntar o que estava acontecendo, e ali fala o que estava acontecendo. Fala assim: olha, o nosso povo no dia tal, nós vamos morrer, nós vamos ser exterminados, porque existe um decreto para matar todo judeu. Então Ester, ele convoca, né, todo o povo para orar e jejuar. Ali eles oraram, né, 3 dias. Era uma oração de urgência, clamaram ao Senhor. Então Ester vai até o rei, e quando chega até o rei, queridos, na história fala que o rei, ele tinha que levantar, né, o cetro para dar autorização para aquela pessoa ir diante do rei. Se o rei não, né, estendesse ali o cetro, o que aconteceria? A pessoa iria morrer. Então ela, mesmo sendo rainha, ela pediu para o povo interceder. Ela entendeu que aquele era o momento a qual o Senhor, né, tinha colocado ela para ser rainha naquela época. Então, queridos, na hora que chega perto do rei, o rei estende o cetro e fala, né, que até quando eu e a Gisele, né, fez um teatrinho aí, né, no acampamento, ele vai e fala assim: peça, mulher, o que tu quiseres, até a metade do reino eu te dou. E ali naquele momento, Estela vai e fala assim: olha, o nosso povo está decretado, houve já um decreto para matar todo o meu povo. E ali ela intercede, ela clama ao rei, e o rei fala assim: olha, eu não posso mais voltar a minha palavra. O que eu disse, o que eu decretei, não tem como, mas eu posso fazer um outro decreto. Então, ali houve, né, uma misericórdia do rei, e houve um outro decreto. E qual era esse decreto? Armar o povo de Deus. Ali, os escravos, que eram os israelitas, tiveram o direito de terem as suas espadas para se defender. Então nós vemos, queridos, que Satanás a todo tempo quer desarmar o povo de Deus. E nós precisamos estar armados, amém? Porque você é um soldado do Senhor. Você está debaixo de uma cobertura, né, que é o general Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o comandante, né, desse exército, e Ele quer que você esteja preparado, Ele quer que você esteja armado para a peleja, pronto para a guerra, amém? Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Irmãos, você precisa estar preparado e ligado. O mundo espiritual é mais real do que isso aqui que você está vendo. O mundo espiritual é algo sério, e você precisa estar preparado para a batalha, amém? Hoje nós vamos falar de uma outra arma de guerra, e essa arma de guerra se chama unidade. Repita comigo: unidade. Repita comigo: unidade. Hoje nós vamos falar sobre o poder da unidade, amém? Queridos, existe um poder sobrenatural na unidade. Por que a unidade é uma arma tão poderosa? Você já parou para pensar? Esse é o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, nessa noite. A unidade, o que acontece quando estamos unidos? Primeiro ponto: atrai a presença de Deus. Repita comigo: atrai a presença de Deus. Eu poderia, queridos, ficar só nesse ponto, porque a presença do Senhor é tudo, é ou não é? A presença do Senhor é tudo. Se nós temos o Senhor, nós somos mais do que vencedores.
nada pode nos deter, porque o Senhor é conosco, o Senhor é todo poderoso. Se o Senhor dizer uma palavra assim, acabou. É ou não é verdade? Ele é todo poderoso. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 13, fala assim: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Observa, todo Judá estavam de pé diante do Senhor. E o versículo 14 fala: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando estamos unidos, com o mesmo propósito, quando nós estamos de acordo uns com os outros, a palavra do Senhor fala que o Senhor está no meio. Não é assim que a palavra fala? Se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. E nós vamos observar, queridos, que isso está em Mateus capítulo 18. Olha que interessante essa passagem. Essa passagem, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Essa passagem, queridos, Jesus está nos ensinando sobre como devemos estar unidos e juntos e misturados. Aqui ele está mostrando alguns princípios da palavra de Deus, alguns princípios para mantermos unidos. Satanás, ele vai tentar de todo jeito, de quê? De nos desunir. Ele quer nos separar, através do pecado, através da falta de perdão. Às vezes alguém fala mal de você, você fica triste, magoado e se afasta. Esse é o objetivo de Satanás. Mas aqui Jesus ele está falando: se você viu o seu irmão pecar, vá até ele. Por que ele fala isso? Ele está falando assim: nós precisamos dessa pessoa, nós não vamos deixar ele separado do rebanho não, vá até ele. Então Jesus está falando para você ir até essa pessoa, para o quê? Ajudar essa pessoa. Fala assim: olha, você pecou, queridos, e tal, etc. Se essa pessoa, queridos, ela te der ouvido, você ganha o seu irmão. Mas se não der, o Senhor continua falando, insistindo para você. Agora pega outra pessoa, vá até esse irmão, leva mais um. Se não resolver, queridos, leva a igreja. Se não resolver, aí não é mais problema nosso, porque essa pessoa ainda não entregou sua vida para Jesus. Ela não entendeu o propósito de Deus. Mas o Senhor, queridos, nesse ponto é que Ele está falando, olha só que interessante, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. O Senhor está no nosso meio quando nós estamos de acordo uns com os outros. Esse é o poder da unidade, o poder do acordo. Nós falamos isso terça-feira e demos até um exemplo. Eu chamei o Lucas, né, Lucas? Para nos ajudar. Vem cá, Lucas, por gentileza. O Lucas já está bem ensaiado, né? Que ele veio aqui na terça-feira no Tadel, nós fizemos um ensaio, né, ou não é? Você não sabia, né, meu querido? Era um ensaio. Hoje você vai fazer aqui, né? Hoje você vai fazer execução aqui desse teatro, amém? Irmãos, nós estamos unidos?
Hã? Hã? Não. E agora? Estamos unidos? Sim ou não? Mas nós estamos de acordo? Como a Gisele fala, não saber. Não se sabe. Por quê, queridos? Estar junto não quer dizer que estamos unidos. Estamos aqui nesta noite aqui, mas isso não quer dizer que estamos unidos. Estamos aqui, né, congregando, mas isso não quer dizer que estamos de acordo uns com os outros. Se por um acaso, né, eu quero ir para a direita, o Lucas ele quer para a esquerda, o que vai acontecer? Vamos lá, Lucas, 1, 2, 3 e... Não vai ter jeito. Um quer ir para um lado, nós não vamos sair do lugar. É ou não é verdade? Ele quer ir para a esquerda, eu quero ir para a direita, ele quer ir para a esquerda e fica nessa. O que vai acontecer, Lucas? Não tem acordo, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que acontece com o nosso corpo? Vai desgastar, ficar cansado. Nós vamos suar bastante. Bastante. É ou não é? Queridos, quando não há acordo, há canseira. A gente sofre, a gente não sai do lugar. A gente fica enxugando gelo. Não sai do lugar. Mas se nós entrarmos em acordo, eu vou e converso com o Lucas aqui, né? Falo assim, Lucas, vamos para a direita? Vamos? Bora? Então vamos. A palavra do Senhor não fala, andarão 2 juntos se não tiver de acordo? Olha nós andando aqui, porque houve acordo. Ô Lucas, aqui, eu não sou egoísta e quero ceder também. Eu sei que você quer ir para a esquerda. Vamos para a esquerda? Vamos embora. Olha só, agora dá para andar junto. É ou não é? Amém? Os irmãos entenderam? Muito obrigado, Lucas. Aplauda o Senhor pela vida do Lucas. Isso, queridos, eu estou desenhando, tentando desenhar para você o que é realmente unidade. Às vezes nós estamos aqui congregando, queridos, mas quando nós falamos assim, queridos, nós vamos começar um propósito, isso aqui é verdade, viu? Isso aqui é verdade, fique ligado aí, ó. Nós vamos começar um propósito de oração essa semana. Na verdade, nós vamos fazer 2 semanas, 14 dias de jejum e oração. Amém? E o propósito é o quê? Nós estamos orando pelas 200 almas. Amém? Que nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar Ibirité. Amém? Essa vizinhança aqui é do Senhor Jesus. Amém? Mas para isso você tem que ter acordo, queridos, com a sua igreja local, com a direção, com o que nós estamos direcionando a você, porque se nós estivermos de acordo, queridos, o Senhor, Ele virá e vai o quê? Abençoar, se tivermos de acordo. Agora, se você pensa assim, não, estou com preguiça, não vou jejuar não, deixa o pastor fazer, deixa o Marcos, o Vitor, o Damião fazer esse jejum aí, eles já estão, está todo mundo orando, não precisa de orar não, não precisa jejuar não, você não está em união. Queridos, nós somos um, nós temos que andar em acordo. Olha só o que fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que está falando aqui? O apóstolo Paulo, ele está falando, rogo-vos, irmãos, olha só, para que vocês sejam o quê? Que vocês faleis a mesma língua. Queridos, um casamento, vamos colocar para o casamento aqui. Num casamento, tem como a gente falar a mesma língua? Sim ou não? Pensar a mesma coisa? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não?
sentir a mesma coisa? Quem acha que dá para sentir a mesma coisa? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Sentir a mesma coisa. Quem acha que é impossível? Levanta a mão. Uma pessoa. Queridos aqui, tem outros aqui que não respondeu nada, né? Mas glória a Deus, não acho nada. Queridos, a Bíblia está falando que nós temos que falar a mesma coisa, que nós temos que pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Isso que está falando aqui, queridos, está falando até mesmo, isso é para tudo. Na nossa empresa nós temos que pensar juntos a mesma coisa, nós temos que falar a mesma língua, senão não dá. Não tem como estar unidos, não tem como prevalecer. Mas tem jeito? Tem jeito sim, a própria palavra do Senhor está falando. Mas, queridos, é muito interessante que a palavra do Senhor, ela fala que nós temos, sabe, que está, como o próprio Josafá, ele fala, ele levanta ali, né, o concílio, e chama todos ali para conversarem. Quando está tendo esse concílio, queridos, o que acontece? Ali nós vamos falar assim, olha aqui, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um exemplo aqui, o palco, né? Vamos fazer o palco lá da igreja, né, o altar. O que nós vamos precisar? Os irmãos vão trabalhar nisso todo mundo junto? Sim, todo mundo está pensando, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, isso é pensar junto. Dentro de um casamento, às vezes o marido, ele quer comprar um carro, e a esposa quer que compra a máquina de lavar roupa. E quando, né, o marido ele quer comprar o carro, fala assim, não, nós vamos comprar o carro. Aí a esposa fala assim, não, se nós vamos comprar o carro, mas vamos comprar primeiro aqui a máquina de lavar, porque eu estou sofrendo e etc e tal. Aí o marido vai, nem escuta a mulher, e vai lá e compra o carro, porque ele quer o carro, é o sonho dele, e pronto, acabou. Isso, queridos, é falta de acordo, e Deus não abençoa. É aí que acontecem algumas coisas e as mulheres levantam e falam, eu avisei, eu te falei, é por isso que você não está dando conta de pagar. É ou não é verdade? Porque não houve acordo. Nós não falamos aqui sobre o acordo? Queridos, nós temos que ouvir uns aos outros. Por que às vezes não entra em acordo? Porque cada um, queridos, eles querem ter às vezes a razão. E quando o casal, né, ele fica na razão, vai ter briga. Se eu quero ter a minha razão, eu estou falando isso às vezes resolver algum problema, eu quero ter a minha razão, e a Gisele, ela quer também ter a razão, o que vai acontecer? Nós vamos brigar. Eu quero falar, eu vou impor e tal, não, porque é assim, porque tem que ser assim, pai, mas tem que ser assim, pá. Vai dar um brigão. Mas quando um cede, queridos, os dois não brigam. Porque um não quer. Vai falar assim, não, então me explica, como é que me explica aí, fala. Aí eu estou cedendo, tá vendo? Aí as coisas vão fluir. Mas ela também tem que entender que ela precisa ceder também. É ou não é? Porque vai ter dia que eu vou acordar e eu não quero ceder. Tem dia que eu acordo, não quero ceder. Mas tem dia que eu acordo e quero ceder. Queridos, o ser humano é assim. Tem que ter o equilíbrio dentro de um relacionamento. O pastor aqui da igreja, ele não é absoluto, não. Não é tudo que eu quero e vou impor e pronto, acabou, não. Queridos, eu tenho uma liderança, eu tenho uma cobertura, e eu preciso estar alinhado com essa cobertura. Eu tenho que estar junto com a minha liderança e conversar, o que nós vamos fazer, me dá a sua opinião, eu preciso de você. Porque nós somos um corpo. Tem coisa que eu não consigo enxergar, sabe por quê que eu não consigo enxergar? Porque eu não sou o olho. Mas o outro é o olho do corpo. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos andar, queridos, em unidade, ser um. Ser um. A palavra fala, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões.
Essa palavra divisões aqui, no grego, ela é hairés. Na Bíblia, ela fala, quando fala de divisões, existe 3 palavras. No grego, queridos, costuma ter palavras diferentes. Um exemplo, igual amor, por exemplo. A palavra que é traduzida para nós, amor, na Bíblia, ela tem vários significados, porque no grego existe o amor eros, o amor ágape. O amor ágape é o que? É o amor de Deus. O amor eros, de marido e mulher. O amor filéus, amor de pai para filho, de irmãos. É ou não é? E da mesma forma, divisões tem também os seus significados. O primeiro é xisma. Xisma fala de quê? De divisão, fala do divórcio, de separação. Outra palavra, racha, isso está falando de quê? De uma briga violenta. Quando há uma divisão, a qual eles chegam até brigar. E a palavra que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, essa palavra divisão é haireses. Essa palavra está falando de quê? Estar junto, mas divididos. Vocês estão entendendo? Essa palavra significa isso, estar juntos, mas dividido. Junto, mas não está junto. Querido, ser igreja é muito mais do que vir aqui aos cultos de domingo. Ser igreja é muito mais do que ir no Life Group. Ser igreja é muito mais do que você estar lá numa comunhãozinha lá de churrasco no domingo. Ser igreja é muito mais. É muito mais do que isso. Mateus capítulo 18, versículo 20 fala assim: porque onde 2 ou 3 estão juntos no meu nome, eu estou ali com eles. Em Salmos 133, versículo 1 fala assim, verso 1 fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O verso 3 fala assim: onde o Senhor ordena, né, as suas bênçãos e a vida para sempre. Muitos casais, muitas famílias e até mesmo a igreja, ela não, às vezes ela não é abençoada porque não existe acordo, porque não existe unidade. Onde há divisão, não há bênção do Senhor. Onde há união, o Senhor abençoa, porque o Senhor está no meio dele. O Senhor agrada onde os irmãos estão unidos, unânimes. Queridos, olha o que aconteceu no dia de Pentecoste. A Bíblia fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas, né, línguas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas. Por que a presença do Senhor ela foi derramada ali? Eles estavam unidos. A Bíblia fala que eram 120 pessoas que estavam ali orando, clamando ao Senhor. E depois que eles receberam a presença do Senhor, eles foram pregar. A Bíblia fala que existiam várias pessoas que vieram de tudo quanto é canto para o dia de Pentecoste. E ali eles começaram a pregar na língua da pessoa. Houve uma pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas. No mesmo dia ele fez uma outra pregação, 5.000 almas em um só dia. Sabe por quê, queridos? A igreja estava unida. E por estarem unidos, unânimes na oração, na doutrina, estavam todos juntos, o Senhor operava. Essa é uma igreja, queridos, invejada por todas as igrejas. Sabe por quê? Porque essa igreja, queridos, eles não tinham falta de nada. Era uma igreja perfeita. Com 30 dias, eles tinham ganhado, a história fala que eles tinham ganhado mais de 1 milhão de pessoas. É uma doideira, que igreja é essa? Cabulosa essa igreja. Por quê, queridos? Estavam unidos, estavam de acordo. Você precisa andar em acordo com a sua família, com a sua igreja, porque ali o Senhor habita e derrama a sua bênção. Pedro, ele foi liberto através da oração
de acordo. Atos capítulo 4, versículo 24 fala: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha o versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, e houve uma libertação ali de Pedro, o chão tremeu, queridos, porque a igreja resolveu orar juntos. Aleluias. O contrário também é verdadeiro. Hebreus capítulo 12, versículo 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que está dizendo o versículo, presta atenção. Segui a paz com todos. O que está falando aqui, queridos? Eu tenho que ter paz com meu irmão, mesmo que o meu irmão é chato, é uma pedra no sapato, é complicado. Tem irmão que olha para o outro assim, não aguento ver esse irmão, que irmãozinho chato. Nossa! Mas a Bíblia fala o quê? Seguir a paz com todos e a santificação. Aqui está falando uma coisa, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A presença do Senhor não vai ser derramada se você estiver desse jeito. Queridos, é toda a igreja, todos precisam estar unidos, amar o próximo, amar o inimigo. Porque se nós não amarmos o nosso inimigo, aquele que às vezes nos ofende, queridos, existe algo aí que é o quê? A falta de perdão. Se você não perdoar o seu irmão, você nem no céu entra. Porque uma das coisas que impede você de entrar no céu, que Deus não perdoa, é o que a Bíblia fala. Tem 3 coisas. A primeira, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, apostatar da fé. Terceiro, falta de perdão. Porque a palavra do Senhor fala que o Pai também não vos perdoará, se você não perdoar. Porque da mesma forma que você está agindo com o seu irmão, é do mesmo jeito que Deus vai agir com você. Se você não perdoa, você vai e quer perdão, você é muito bonitão, bonitinho demais. Não, Deus não vai te perdoar, você tem que perdoar o seu irmão. E lembrando que perdão não é um sentimento. Você não vai sentir um mistério, algo, estou sentindo, agora é o momento de perdoar. Não vai ter esse dia, nunca vai chegar esse dia, meu querido. É uma atitude, é uma ação. Amor é uma ação. Perdão é uma ação. Eu não quero, mas eu vou, me perdoa. Aí, quando você libera o perdão, ou você pede, o perdão, aí você sente algo tão gostoso dentro de você, que se sente perdoado, sabe? Arranca, há um desligamento da alma, sabe, dessa pessoa. Você não vai mais ficar indo atrás lá no Facebook procurando, sabe quem morreu? Como é que tá? Porque a pessoa que está vivendo, queridos, uma vida assim de mágoa, de rancor, ela sempre fica ligada com a outra pessoa. O problema, queridos, da pessoa que tem a mágoa é o quê? Má água, né? Vamos colocar assim, é como se estivesse tomando veneno. A pessoa que está magoada, queridos, ela está tomando veneno, está se matando. Quem é prejudicado é você. Mas quando você libera perdão, queridos, há um mistério tão poderoso, queridos. O Senhor, por isso que o Senhor fala, perdoa. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você tenha saúde. Eu quero que você viva em abundância. Queridos, você entregar a vida para Jesus, glória a Deus, é uma bênção, mas você tem que praticar os princípios de Cristo. O Senhor fala, perdoa, então perdoa. Mas é difícil, é mesmo. Vai ser difícil? Vai. Mas vai valer a pena. Josafá, antes de ler isso aqui,
João, capítulo 4, versículo 20, fala assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tem pessoas que ficam assim, não, mas Deus me ama, Deus, mas não quer resolver o problema do perdão. E você fala que ama a Deus, a Bíblia está falando que você é mentiroso. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar. Eu estou falando isso com você nessa noite, porque Satanás, ele não quer que você libere perdão. Sabe por quê? Porque quer você longe, sabe, do corpo de Cristo, longe de Cristo, longe do acordo, longe do propósito, para que você seja alvo fácil. Aí você tem uma brecha liberada para Satanás agir na sua vida. Isso se chama legalidade. Legalidade é o quê? Um direito legal no mundo espiritual de te atacar, e você não pode fazer nada. Por quê? Porque você tem portas abertas para o inimigo agir na sua vida. Aí o que acontece com essa pessoa que tem mágoa? Começa a criar ali raízes de amargura, e essas raízes de amargura começam a tomar conta até da sua família, vai passando de geração para geração, vai envenenando todos que estão perto. Não pode triscar nessa pessoa, que essa pessoa fica brava, qualquer coisinha é barraco, qualquer coisinha, queridos, fica magoada e corta os laços. Está vendo como é que Satanás trabalha? Mas hoje você está aprendendo a lutar contra tudo isso em nome de Jesus. Segundo e último ponto, produz poder da conquista. Repita comigo: produz poder da conquista. Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai preparados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? O Senhor estava pelejando porque eles tinham unidades. Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 21, fala assim: aconselhou-se, repita comigo, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Aqui, queridos, fala sobre conselho. Como eu estava falando antes, ali houve um conselho, chamou todo mundo, eles decidiram, e não tinha apenas o conselho, né? Eles não tinham só, simplesmente eles decidiram o que iria fazer, mas também tinha o que? Ordem. Ali o rei Josafá colocou tudo em ordem, colocou o exército em ordem, colocou os cantores ali em ordem, falou assim: olha, precisa vestir essa vestimenta. Ali eles tiveram ordem. Então, queridos, para você conquistar, você ter o poder da conquista, você precisa ter o conselho, você precisa estar unido junto com os seus irmãos, ou lá com sua família, e precisa de ter o quê? Ordem. Você precisa estar debaixo de quê? De ordem. E se organizar. Não é bagunçado, do jeito que você acha que deve ser, não. Você tem que estar nesse concílio para estar colocando as coisas tudo em ordem. Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e os de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ali o Senhor venceu essa guerra. Eles não precisaram levantar a espada, e sim, estar unidos ali e adorando ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ali o Senhor, não sei como é que foi essa guerra, mas eu só sei que essa batalha ali, eles começaram a lutar uns contra os outros. Não sei se o Senhor derramou ali raios, não sei, trovões, mas eu só sei que desembarataram todo mundo ali, arrebentou com todo mundo, e foi uma grande vitória. Queridos, a música não foi o que fez aquele povo vencer.
A música, né, o louvor, ela tem um poder extraordinário. Mas não foi o louvor que fez eles vencerem, né, e terem a conquista. O que foi que fez com que eles tiveram esse poder da conquista? A união. Eles tiveram que? Organização. Estavam unidos. E por isso eles tiveram vitória. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Ali fala, né, da torre de Babel. Ali eles estavam unidos com um propósito de fazer a torre. Olha o que a Bíblia fala. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Olha só o que fala, o que Deus está falando. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir, porque eles estão unidos, eles estão falando a mesma língua. E por que, queridos, que Deus não agradou dessa união aqui? Porque eles estavam pensando em si. A Bíblia fala que eles falaram assim: vamos levantar essa torre para que o nosso nome seja famoso. Eles estavam com interesse, sabe, que não era do propósito de Deus, que era o propósito de Deus, porque eles queriam se juntar e não queriam se espalhar, e o propósito de Deus era o quê? Encher a terra. Estava fora dos planos de Deus. Mas a Bíblia fala que o próprio Deus, ele fala assim: eles vão conquistar o que eles estão querendo, eles vão conseguir, porque eles estão unidos. Queridos, aqui, se a igreja estiver unida, com o mesmo propósito, cumprindo o propósito do Senhor, Satanás não vai prevalecer contra a igreja. Eles não vão conseguir, queridos. Você vai ser invencível. Nós vamos ser invencíveis, porque nós estamos unidos. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Quero chamar o grupo de louvor. A Bíblia fala aqui em Marcos capítulo 3, versículo 24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Nós temos que estar unidos, queridos. Nada vai parar a igreja do Senhor. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem espada, nem perigo, nem a morte pode nos separar do amor do Senhor. Mas isso tudo, se tivermos em unidade, estivermos juntos. Eu queria fazer um exemplo prático aqui nessa noite. Aleluia. Para só um pouquinho. Marlon, faz tudo que você sabe fazer, do melhor que você sabe aí. Não fica com vergonha não, arrebenta, faz uma coisa louca aí. Vai dar uma virada aí louca aí, vai. Isso aí, ótimo. Aplausos pro Marlon, gente. Agora eu quero ver o Marcos aqui dando o melhor dele. Faz alguma coisa doida que você sabe fazer aí. Vai lá. Ótimo. Glória a Deus. Aplausos. Vamos aplaudir aqui. Agora vocês vão fazer o que você acabou de fazer aqui. Você vai fazer junto com o que o Marcos fez aqui. Eu sei que vai. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Boa, boa. Ficou horrível. Não ficou horrível, gente? Por quê? Não teve organização, não teve ordem. Mas aqui,
Quando o Marlon ele entende o que ele tem que fazer, mas juntos, na unidade, na união, com acordo, vai sair uma coisa linda aqui, não é? Todos, o Marlon precisa do Marcos, o Marcos precisa do Marlon, e vocês aqui também precisam para que nós possamos fazer um perfeito louvor, amém? Eu gostaria que você desse as mãos à pessoa do seu lado, vamos juntar tudo aqui, vamos fazer algo diferente aqui, vamos nos unir, aleluia. A palavra do Senhor fala assim: também vos digo, que se 2 de vós concordares na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Amém? A Bíblia também fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Irmãos, nós vamos adorar ao Senhor, amém? Vocês estão de acordo em fazer uma adoração, um louvor ao Senhor nesse momento? Amém? Você vai esquecer a pessoa que está do seu lado aí, você vai adorar junto com ele. É uma adoração ao Senhor. Feche os seus olhos. Pode apagar para nós. Feche os seus olhos, não deixe que nada tire a sua atenção. Aleluias. Aleluias. Comece a adorar ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos entoar louvores ao Senhor com uma só voz. Uma só voz. Aleluias. Eu não sei vocês, mas você já começou a sentir a presença do Senhor? Oh. Feche os seus olhos e comece a adorar. Comece a adorar ao Senhor. Comece a bendizer. Oh, comece a falar palavras de adoração. Oh, aleluias, aleluias, aleluia, aleluias, aleluias. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos exércitos, faça a sua adoração. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e as tuas misericórdias dura para sempre, dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é sempre bom. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Shekerabassou de Kerabanás. Cante assim: Santo, Tu és. Solte a sua voz.
Solte a sua voz. Tu és adorado. Bem forte, só a igreja. Tu és adorado neste lugar. Levante a mão do seu irmão, levante para o alto e diga ao Senhor: Tu és adorado neste lugar. Solta tudo que você tem, com toda a sua força, e começa a adorar. Vai lá. Isso é união para adorar ao Senhor. E diga: Tu és adorado neste lugar. O teu corpo, adore com o seu corpo, adore. Tu és adorado neste lugar. Adore, adore, adore. Você que ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Glorifica, glorifica. Te adoramos, ó Rei, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Hey! Agora só glorifica Ele. Comece a glorificar ao Senhor. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Começa a gritar, grite, grite a Ele. Começa a gritar ao Senhor. Glorifica, glorifica. Oh, que venha sair um som de adoração na sua boca. Entoa adoração. Yeah. Oh. Shekerabasou de kerabaseme andarabadas.
adorar ao Senhor. Se todos os domingos você vier ao culto com esse entendimento, com esse propósito, com esta visão, os nossos cultos serão poderosos. Os cultos a qual nós vamos oferecer ao Senhor, nós vamos sentir uma atmosfera sobrenatural. Mas para isso você tem que estar alinhado com o corpo de Cristo, unidos, prontos para adorar, prontos para se alegrar, prontos para chorar na presença do Senhor, prontos para bendizer o nome santo do Senhor. Isso é viver em unidade, isso é viver em união. Aleluias, aleluias. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite. Ou às vezes você está afastado e quer voltar para o Pai, para a presença do Senhor. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. A palavra do Senhor, ela fala que quando um pecador se arrepende, a palavra do Senhor fala que há festa no céu. Aleluias. Vem, querida, vem. Aleluias. Há mais alguém que quer voltar para o Pai? Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Eu gostaria que viesse mais gente aqui para abraçar a nossa querida aqui. Aleluias. A festa no céu, quando o pecador se arrepende. Essa é uma filha amada do papai, que se afastou, mas o Senhor nunca desistiu dela, nunca deixou de amar. Ela pertence a essa família, a família de Cristo. Ela é amada, não somente pelo Senhor, mas por nós. Nós amamos. E se você ama também, eu gostaria que você ficasse de pé e orasse nesse momento. Aleluia. Nós vamos orar aqui para Tawane. Aleluias. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tawane voltou para a sua presença, Pai. E eu sei que não foi pelas forças dela, mas foi pela força do Espírito. O Senhor laçou ela com as suas cordas de amor. E Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Pai, que ela venha sentir o perdão do Senhor, que o Senhor venha derramar, ó Deus, sobre ela o sangue de Jesus, o teu sangue precioso, e purifica de todo pecado, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, firma, Senhor, no nome de Jesus, os pés, ó Pai, dela na rocha, que é Cristo, em nome de Jesus. Essa rocha que é a tua palavra, Senhor. E no nome de Jesus, que ela venha enraizar no Senhor, Pai, para que nenhuma tribulação, nenhum vento, nenhuma tempestade venha derrubá-la, mas que ela venha perseverar firme na rocha, que é o Senhor. E no nome de Jesus, Pai, te peço que o Senhor venha esconder ela no Senhor, ó Pai. Esconda ela em Ti, ó Pai. Livra ela do mal, ó Deus, no nome de Jesus. E nos ajude, Pai, para que nós possamos ajudá-la, Senhor,
a perseverar em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Tawane, é assim que mais uma vez nós recebemos você de braços abertos, amém? Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Queridos, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse culto poderoso, amém? O Senhor falou com você, queridos? Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por essa palavra, que nós possamos perseverar, ó Pai, unânimes em tudo, unidos, em nome de Jesus. Essa é uma arma poderosa, Pai, que nós possamos praticar, ó Deus, que nós possamos executar, que nós possamos treinar, ó Deus, usar essa arma, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ter o poder da conquista, para que nós possamos ter a presença do Senhor constante em nós, em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz, livrando de todo o mal, de todo o perigo, nos dê uma semana abençoada, de resposta, de conquista, para a glória do Senhor Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém?